Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, estamos de volta. A paz do Senhor Jesus. É uma alegria cumprimentá-los. Sou o pastor Éder William, reitor do Instituto Bíblico Etnos, e nós estamos aguardando o nosso convidado de honra entrar aqui na live para que nós possamos fazer a nossa conversa sobre a relação ministerial do dirigente de congregação com o pastor presidente. Ah, o pessoal tá voltando, hein? Olha aí, ó, vocês são fiéis, hein? Alencar voltou. Jefferson, esses são fiéis. Uma Desma voltou, pastor Eber. Bem, eu falei 15 segundos, mas eu tive que ligar para o pastor Esdras. Olha aí, o irmão Eliezer voltou também. Graças a Deus. Eu tive que ligar para ele, né? Então eu conversei com ele agora rapidinho, né? Por isso que passou dos 15 segundos, né? E aí ele falou para mim que agora tem que ir, né? Então, irmãos, a irmã vai entrar agora, a missionária Udene. Aí o pastor Esdras entrou. Bem, pastor Esdras, teu nome aparece aqui. Vou mandar. Seu nome apareceu, tô mandando o convite. Atende, pelo amor de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tô mandando agora, pastor Esdras, pelo seu. Ah, o seu nome apareceu aqui. Aleluia. Ô, Vou glória! cantar. Eu vou cantar o Aleluia de Handel. Olha aí, pastor. Aleluia. Aleluia. Deus entrou Mas com sabe por que está providência. acontecendo tudo isso, irmão? Ele está emocionado. O bebê É, nasceu há poucos dias. é o Olha a alegria Samuel. do pai. Meu Deus, que luta, hein, pastor? É porque a vitória é maior. A vitória é grande. O Silas Brandão também voltou. Querido irmão Silas, Deus abençoe. Olha como é que eu tô, ó. Não tá fazendo frio em São Paulo, não? Tá fazendo frio, pastor, mas esse frio todo não tá não, viu? Quantos graus está em São Paulo? Ah, aqui deve estar uns 18, 19, não Ah, tá sei. calor aí. Pergunta quanto que tá aqui. Quanto tá aí, pastor? 8 com sensação de 6 e de madrugada a temperatura vai cair para 3 graus. Meu pai. Ó como é que eu tô, ó. Não é Ó, brincadeira não, hein? não, eu tô com duas meias, duas calças, eu tô com pullover. Ó, Tô vendo ó, aí, pastor. ó. Ó, Aff, eu tô vestido e revestido, não é só do poder pentecostal, não, é de roupa também. tem... Ai, quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade. Os livros e principalmente os Os pergaminhos. pergaminhos. E traz também Marcos, porque ele é muito útil no Ô, ministério. glória. Deus já está falando conosco nessa live aqui. Olha aí. Pastor Esdras, eu quero dizer que é uma honra tê-lo aqui. Eu estou muito feliz que o senhor atendeu o meu singelo convite e dizer que eu não tenho palavras para te agradecer. E eu tenho certeza que Deus vai te usar nessa noite aqui na live. São 60 minutinhos. O Instagram, eu estou marcando aqui no cronômetro que o Instagram me manda, que Sim, já gastamos 4 minutos, só temos 56. Então vamos sim. tocar o barco. Mas eu Bora. preciso, primeiramente, fazer o registro dos meus agradecimentos, primeiramente a Deus, em segundo lugar, ao nosso querido reverendo, pastor, doutor Deiró de Andrade, Sim. que é o anjo da igreja, aí em São Mateus, e já foi nosso pastor, e continua sendo o nosso pastor por respeito, reconhecimento e referência. É um pastor pedagógico, referencial. Vocês Verdade. têm aí em São Mateus um líder que está num outro patamar. Pastor Deirol, digo isso, não é jogando confete, ele é um referencial. E o senhor, nós temos acompanhado a sua caminhada desde a época da Igreja do Relógio e temos visto Deus confirmando a chamada
pastoral na sua vida. E agora, para nossa alegria, o senhor e a sua esposa são papais. Ô, glória. O senhor não está com olheiras, não? O menino está dormindo de madrugada? Como é que está aí? Pastor, até que ele é bonzinho, até que ele é piedoso para conosco, viu? Então, eu quero primeiramente que o senhor, porque tem alguém que entra aí no Instagram que te conhece, mas tem também um pessoal que não te conhece. Sim, Cumprimento o pessoal, já nos traga aí as suas palavras introdutórias também de agradecimento. amém. Pastor, primeiro, a paz do Senhor a todos os irmãos. Vejo aqui que tem alguns irmãos aí da nossa congregação do Quarto Centenário. Pastor Rafael também, que é o pastor lá da Cidade Líder, pastor Edson, enfim, todos os irmãos que estão conosco. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus e dizer que a honra, pastor, na verdade é minha. Eu que me sinto muito honrado de poder estar participando com o senhor, compartilhar esse período, desejando que, de alguma maneira, possamos edificar os irmãos que estejam conosco. Digo que me sinto honrado, até mesmo pela admiração que tenho pelo senhor. Eu sou um jovem obreiro, um jovem pastor, e desde o início da minha trajetória, eu trago em minha vida, em meu ministério, muitas marcas do seu ministério. Por mais de uma ocasião, Deus usou a vida do pastor Éder com palavras proféticas legítimas e que cada uma delas teve o seu cumprimento cabal. Algumas ainda estou a esperar, mas convicto de que o Senhor confirmará também essa palavra. Então, quero dizer da minha honra, pastor, da minha admiração por sua vida, por seu ministério e desejar que Deus continue abençoando muito o senhor. E sempre que o senhor estiver em São Paulo, lembre-se de me avisar para nós estarmos juntos. E eu creio que essa noite será uma noite enriquecedora para nós, esse período aqui, né? Já peço perdão aos irmãos, de antemão ao senhor e aos irmãos, pelo meu atraso para entrar nessa live, mas o motivo do meu atraso é justamente o tema da nossa live. Eu estava lá na nossa sede, ou seja, eu estou trazendo a teoria e prática, né? Então eu estava ali na nossa sede recebendo a orientação de Deus através da pessoa daquele a quem Deus constituiu para presidir sobre nós no Senhor, que é a vida do pastor Deró de Andrade. Então, essa é a razão de termos atrasado alguns minutos, mas será um prazer estar aqui com o pastor Éder e com os irmãos que nos acompanham aqui. O senhor me ouve bem? Perfeitamente. Pastor Esdras, há poucos dias eu recebi o seu querido irmão, pastor Sim, Enéas, que também foi meu aluno, sim. e foi uma bênção. Ó, eu fui professor dele, mas na live ele deu aula para mim. E isso é uma alegria muito grande, porque a gente começa a ver o fruto do trabalho, que Verdade. Deus tem dado uma linda liderança nas mãos do meu querido amigo, pastor Enéas. Como Verdade. Deus usou ele, como uma bênção. Ontem eu recebi aqui o pastor Rodrigo Soeiro, da Benção. ADAI. Pensa no negócio que foi forte ontem aqui. Uma Como referência. O Rodrigo também foi meu aluno. Eu Olha, dei aula eu dei aula para o Rodrigo há uns 15 ou 17 anos atrás. E sim. hoje ele é o presidente da ADAI. E, e ontem o Rodrigo deu aula para mim. Sabe, quando eu vejo os meus alunos dando aula para a gente começa a entender que a gente não é professor, não. O professor é o Espírito Santo. A gente apenas comunica a palavra e a gente vê os nossos alunos se desenvolvendo no ministério. Então, é uma honra para mim receber aqui o pastor Enéas, o pastor Rodrigo Soeiro, o Senhor e os demais convidados. Amém. Sexta-feira eu vou receber o pastor Eber Silvestre, líder da Umadesma, Que e vamos benção. falar sobre formação e aperfeiçoamento de jovens para a obra do Senhor. Que O benção. irmão Silas Brandão, que é um jovem muito abençoado e qualificado no trabalho do secretariado, vai Sim. participar de uma live comigo no decorrer do mês.
para a gente falar exatamente sobre esse assunto administrativo da secretaria. Sim, Enfim, eu tenho também aí o pastor Roberto França, que pastoreia a Igreja do Relógio, relógio, a bênção. histórica Igreja do Relógio, Oh, que já é, né, ali já é patrimônio tombado já, o relógio? eu acredito que seja, pastor. Eu acredito que tem até alguma restrição de alterar aquela fachada ali. Não acho que eu acho que é tombado, sim. Eu vou receber ele para falar, sabe sobre o quê? Ah, Olha a live que eu vou fazer com o pastor Roberto. A relação do dirigente do segundo dirigente com o dirigente da congregação. que bênção. Como que o copastor ele tem que se relacionar com o seu pastor a nível de congregação. Sim, Diferente hoje, porque da live de hoje é a relação do senhor, que é um dirigente do quarto centenário, com o seu líder maior, que é o pastor presidente. Como aqui em Curitiba, eu pastoreio uma igreja, eu sou líder de um setor, e eu tenho uma relação ministerial com o meu pastor presidente. Deixa eu sim. só te falar. O Genilton acabou de entrar, eu não acredito. Pastor Genilton. Pastor Genilton. Pastor Tem, Genilton é um amigão, pastor doutor. Pastor bênção. doutor Genilton acabou de entrar aqui, Vice-presidente. nosso vice-presidente, Tem pastor muita gente boa aí, viu, Luciano. pastor? Oi? Pastor Luciano, tem muita gente boa aí, ó. Pastor Luciano, viu? Pastor Tiago Moreira também, Espera aí, lá o da pastor Cogiba. Luciano que entrou aqui não é o pastor Luciano, não é o pastor Luciano, filho do pastor Não, não, Osni, não. não. Não, Não. pastor Luciano serve a Deus com pastor Enéas, da Olha aí, ó. Cogiba. Que é Tem, isso? Tá em peso aqui a DSM. tem O bastante William gente boa. Miranda. Pastor William Miranda é dirigente da congregação do Imperador, que é da nossa regional aqui também, Regional 4. Romero Vitor, Felipe Vieira, Esse é o Luciano Vitor, Moraes, família presbítero Alves, Vitor, Kelly, Kate, underline, Gonca, Tiago Moreira, pastor Tiago Moreira, pastor da Cogic Betel, em Cardoso, Osasco. Cardoso Di, família Alves, Lucas, underline, Silva, Dani, underline, Black, Joel, underline, OAB, underline, SP, Muita gente Eliezer boa. Bastos, underline, Alencar. Vai mandando a paz pro povo aí, pastor Esdras. Muita gente boa aqui, ó. A Realencar é a irmã Rebeca, serve a Deus com o Ananda apostolado Barbosa. centenário. A Porque é o Dani seguinte, Black é a missionária irmã Daniele. Nós chamamos ela de bispa. olha Daniela, aí, ó. Lucas serva de Bispo Deus lá. acabou de entrar. Lucas Bispo Esse, PR. esse é o Ô, meu pastor, é o primo. seguinte, nós não vamos aliviar nessa live, não. Nós vamos espremer o furúnculo até o carnegão sair tudinho para fora. O senhor faz favor de entregar tudo que Deus manda falar, não engole nada. Vamos lá, pastor. É só uma perguntinha, como é que chama seu bebê? Samuel, Ele tá acordado ou dormindo? tá dormindo. Porque se ele Mas tivesse acordado, se ele a gente tivesse pode fazer. acordado, Sabe o que a gente posso fazer uma coisa, pastor? Vamos segurar a audiência até o final. Eu prometo mostrar o Samuel no final. então eu ia pedir para mostrar o Samuel. Então mostra no final para guardar a audiência. Posso te falar Isso, uma coisa? Eu vi pode. umas fotos dele no Face, ele é fotogênico, hein? Ele é, pastor, ele vai segurar muita audiência aqui, viu, pastor? O Então tá pessoal vai ter bom. que esperar até o final, vai ter que assistir tudo para ver o Samuel no final. Ó, vamos dar o start aqui, vamos tocar o barco. Bora, Fala pastor. rapidinho, em 5 minutos aí, como é que foi a sua conversão e a sua chegada até o pastorado. Ou seja, a primeira igreja que o senhor foi pastor de congregação até o senhor chegar no centenário. Bom, vamos lá, pastor. Minha data de batismo, eu me batizei no dia 15 de agosto do ano de 2004. Na ocasião, eu tinha 16 anos, né? Eu fui levantado pelo pastor Osmi, Olavo Ribeiro, na congregação do Relógio, enquanto ele era pastor. Ele me levantou a auxiliar de escala, a diácono e a presbítero. Auxiliar de escala em 2007, diácono em 2008 e ao presbitério em 2009. Desde então, servi a Deus ali na congregação do Relógio. Ali eu fui líder de jovem, líder da regional,
Trabalhamos na escola dominical como segundo superintendente, como professor de classe das irmãs, classe dos jovens, classe dos obreiros. Inclusive, me recordo muito bem uma experiência em que o pastor Osmi, me provando, sem me avisar, eu cheguei um dia de manhã para a escola bíblica, né? Talvez como suplente para dar aula para os jovens, se precisasse, mas não era a minha escala naquele dia. E o pastor Osmi simplesmente falou: o senhor vai dar aula aqui para a classe dos obreiros hoje. E nessa classe de obreiros estava o pastor Osmi. Entre alguns obreiros estava o pastor Manuel Parra de Oliveira, vice-presidente de honra do nosso campo. Estava o pastor Piauí, pastor Antônio Piauí. Então, eu fui para dar essa aula de escola dominical, mas eu pensava comigo, o que eu vou ensinar para esses homens que estão sentados aqui, né? Mas já era uma direção do pastor Osmi, a quem eu quero honrar aqui, por ser até hoje uma grande bênção de Deus para a minha vida. O pastor Osmi foi alguém que acreditou, que na verdade ele rompeu um paradigma, né? Ele me consagrou ao presbitério, tendo eu ainda 22 anos, e num tempo em que isso não era tão comum, né? Ainda mais na congregação do Relógio, uma congregação histórica e com muitos obreiros extremamente experientes, gabaritados. Então, abri esse parêntese grande aqui porque me lembrei disso, né, do pastor Osmi. Então, de 2009, fui servindo a Deus como presbítero naquela igreja. Servi a Deus junto do pastor Fábio também. Me lembro do pastor Sérgio, antes do pastor Osmi ainda, meu pastor Sérgio foi meu pastor também. O pastor Fábio Rezende, que foi quem me colocou para liderar os jovens da igreja. E aí, no ano de 2015, o pastor Deró nos confiou a responsabilidade de representarmos ele na congregação lá do Vila Bela. Chegamos ali no dia 14 de abril de 2015 e posso testificar de que Deus nos abençoou muito. Fui muito feliz ali por exatos 4 anos, porque entrei lá dia 14 de abril de 2015 e no dia 11 de abril de 2019 eu estava sendo empossado no quarto centenário. Mas foram 4 anos muito abençoados, fui muito privilegiado de servir a Deus junto àqueles irmãos. Aprendi muito, a congregação teve um crescimento muito considerável pela misericórdia e graça do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estamos ali há 1 ano e 1 mês servindo a Deus com os irmãos nessa igreja que traz um peso histórico também muito grande, que é a congregação do quarto centenário. Uma igreja extremamente relevante, de uma história tremenda, de grandes homens de Deus que passaram por ali. E hoje eu tenho a honra de servir a Deus naquele lugar, representando ao meu pastor, pastor Deró de Andrade. Pastor, o Cadu está entrando aí. Cadu é um jovem muito abençoado lá do Centenário, viu? O senhor vai ouvir falar muito dele. Cadu vai ser um grande homem de Deus, viu? Já é, mas a gente vai ouvir falar muito dele. Pastor William também, Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos. Esse é um resumo, pastor, da trajetória. Então, vamos cumprimentar aqui o Cadu Underline Rodrigues, já citado pelo pastor Esdras, William Miranda, Maria Lúcia. Pastor William, pastor. Aliás, bispo, perdoe interrompê-lo. Não, que fique à vontade. O pastor William serviu a Deus comigo no Vila Bela. Os 4 anos que eu estive lá, foi um obreiro exemplar, um braço para mim, um grande servo de Deus, pastor William. E o pastor William, recentemente, há 3 meses, foi destacado pelo nosso pastor presidente para dirigir sua primeira congregação, e é na regional que eu lidero, regional 4, lá na congregação do Imperador. Então hoje tenho a honra de servir a Deus do lado do pastor William, William também, e ele foi obreiro, cooperador conosco no Vila Bela. Uma bênção. Deus abençoe a sua vida, pastor William. Deus abençoe a Elaine. A irmã Elaine é uma amiga querida, serviu a Deus conosco no Relógio,
nos ajudava muito quando éramos líderes de jovens ali. A irmã Jaqueline, olha a irmã Jaqueline, muito carinho, Deus abençoe. Muita gente querida, viu, pastor? Pastor Esdras, a sua introdução agora foi muito boa, porque nós podemos destacar algumas coisas interessantes. Sim, O senhor passou nas mãos de um pastor pedagógico que é um referencial, Osmi Olavo Ribeiro, sim. que tem da minha parte o mais profundo respeito e consideração. Uma vez por ano eu vou para Guaratinguetá pedir a bênção dele. Benção. É um trato que eu tenho com ele, pelo menos uma vez por ano. E então, olha só como é que Deus foi na linha do tempo te preparando. Osli Olavo Ribeiro, no relógio. Claro, os demais pastores também tiveram a sua importância na sua formação. Com certeza. Mas, através dele, veio o momento de Deus para a sua separação, a auxiliar de escala, diaconato, presbitério, e também o trabalho com a liderança de jovens, porque o Madesman fez um comentário aí que o senhor executou um excelente trabalho de liderança com jovens. Glória a Deus. Pastor Osmit colocou em prova, assim, o senhor saber. Sim, E os crentes, a maioria dos crentes, as ovelhas, a maioria das ovelhas não entendem que o pastor põe em prova e não avisa, porque há um propósito nobre de Deus para este crente que é provado, exato. e depois ele pode ser aprovado, e sendo aprovado, ele pode ser promovido. E Exato. veio uma promoção para a sua vida, que foi o envio de Deus para o senhor pastorear Vila Bela. Sim, Eu estive lá contigo umas 3 ou 4 vezes. foi. Eu vou te falar uma coisa. Vou revelar um negócio aqui agora na live. A gente dá estudos e prega em eventos de pequeno, médio e grande porte. Sim, Inclusive nos eventos convencionais, escolas bíblicas, etc, etc, etc. Para poucas pessoas e para muitas pessoas. Mas a capelinha da Vila Bela, meu Deus, quando a gente entra lá, eu não sei se é o céu na terra ou se é a terra no céu, porque só não prega naquela igreja quem está em pecado. Porque, pastor Esdras, que povo bonito, que verdade. igreja bonita, que espiritualidade genuína. A gente entra naquela congregação, é uma coisa assim maravilhosa. Tremendo. Então, o senhor ficou 4 anos lá, não foi? 4 anos, pastor. Aí Deus te mandou para uma igreja histórica. Verdade. Uma grande Se eu estiver responsabilidade. errado, me corrige. Parece que o saudoso pastor, o José da Sanfona, ele foi um dos fundadores do Quarto Centenário, não foi? Sim, a congregação do Quarto Centenário, ela nasceu da congregação do Vila Nova York. Que hoje está o pastor Edson. Exatamente, que está nos assistindo, acredito. O pastor Edson está aí também? Ele entrou, não sei se ele ainda está, mas ele entrou. Se ele Então, o entrou, quarto a paz do centenário. Senhor, ele é missionariamente. Exato. Então, o quarto centenário é filho dessa congregação, gerado da congregação do Vila Nova York. Renato Lopes também entrou, Deus abençoe. É. Pastor, mas Então é o muito, seguinte, muito aí bom Deus te o mandou para o senhor. centenário. Sim, E eu já fui aí no centenário na sua gestão. foi. Festa das Então, Irmãs. vamos agora colocar um pouco de pimenta aí na live. Sim. Tá? Tem um comentário aqui. Congresso de Jovens 2008, Olha Pastor aí. Éder pregou no tema Morre um rei, nasce um profeta. Olha aí. Esse é Os o meu crentes. primo, pastor. O pastor, Pastor o Lucas pastor Edson Bispo. mandou glória, ele está vivo. Olha aí. Pastor Éder, esse comentário, Lucas Bispo, pastor Lucas Bispo é o meu primo. Hoje ele serve a Deus lá na cidade de Havaiandava.
lá no Ministério do Ipiranga, um grande pregador da palavra. E veja bem, ele recorda exatamente o tema que o senhor pregou naquele ano. E nesse dia, A Vaiandaba fica onde? a Vaiandava é próximo ali de Araçatuba. Ok. Ele serve a Deus lá no Ministério do Ipiranga, Assembleia de Deus no Ministério do Ipiranga. O pastor Lucas é um grande pregador da palavra de Deus, meu primo. E perceba, pastor, como ele recorda a mensagem que o senhor pregou naquele dia. E naquele dia, Deus lhe usou para entregar uma palavra profética para mim. Nesse dia que ele está citando aí, 2008. Deus me usou para falar contigo? Uma palavra profética. Aliás, tem gravado o senhor profetizando para mim. Eu vou profetizar mais 3 filhos para você e para Eudene. Receba ou é da carne? Essa profecia minha é da carne, né? Essa eu vou experimentar, pastor. Vou dizer assim, se for... Essa profecia, eu acho que a tua esposa aí tá mordendo a língua de raiva. Pastor Esdras, é o seguinte, vamos falar aqui do tema. Sim, O senhor vai ser instrumento de Deus para nos dar orientações aqui. sim. No seu entendimento e de acordo com a ética ministerial, como deve ser um comportamento de um dirigente de congregação no seu trato, no seu relacionamento com o seu pastor presidente. Excelente pergunta, pastor. Eu gostaria até de utilizar um texto bíblico para basear a resposta dessa pergunta e tomar como um ponto de partida aí para alguns pensamentos nossos aqui nessa live. O texto que eu quero usar está na primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo, capítulo de número 4. Ele diz assim no versículo 14: Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, existem 3 coisas importantes aqui. Na minha versão diz não desprezes. Em outras versões está escrito desperta, né? Então, esse despertar o dom é a responsabilidade do indivíduo. Vamos colocar, do pastor Esdras. A responsabilidade dele é não desprezar esse dom, é despertar esse dom, é aperfeiçoar esse dom. Agora, o texto vai dizer para a gente que esse dom foi dado por profecia. Então, se temos um dom, o dom vem de Deus, o dom emana de Deus. Paulo está dizendo que ele foi dado por profecia, mas Paulo vai colocar uma coisa importante. Ele vai dizer, com a imposição das mãos do presbitério. Então, eu entendo, pastor, que o pastor local, aquele a quem foi conferida a responsabilidade de representar o seu presidente numa congregação, ele deve sempre ter em mente que foi Deus que o chamou, que foi Deus que deu o dom, foi Deus que o capacitou, porque essa é uma obra divina. A capacidade para o ministério é uma obra divina e é pura graça. Ninguém pode se gloriar nela, né? Aliás, o próprio Paulo, escrevendo ao mesmo Timóteo, ele vai dizer para Timóteo no capítulo 1, versículo 12 da carta, ele diz assim: eu dou graças àquele que me tem confortado, Jesus nosso Senhor. Olha o que Paulo vai dizer: porque ele me teve por fiel, pondo-me no ministério. E aí ele completa no 3 dizendo assim: logo eu, que antes fui blasfemo. Então quer dizer, o obreiro não tem de que se gloriar. A gente milita na obra de Deus pela graça, pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Então, eu entendo, pastor, que a bênção para o ministério desse obreiro é saber que Deus o chamou, que Deus o capacitou, que Deus o deu o dom, que Deus conferiu a ele o dom. Só que essa colocação de Paulo é muito importante e muitos se perdem no ministério porque se esquecem dela. Porque Paulo está dizendo que o dom foi dado por profecia, então o dom não vem de homem, o dom provém de Deus.
Só que Paulo está dizendo, com a imposição das mãos do presbitério. Então, eu entendo que o sucesso do ministério de um obreiro é nunca se esquecer que Deus usou uma mão, que Deus usou um obreiro, que Deus usou um pastor, uma autoridade sobre ele, para impor as mãos e para delegar a autoridade, para conferir a responsabilidade. Então, eu entendo que este seja o ponto-chave do sucesso do ministério. E uma coisa que eu tenho comigo, pastor Éder, é que não se pode nunca esquecer aqueles que foram canais de Deus para a sua vida, de alguma maneira para o seu ministério, que te influenciaram, mas acima de tudo, a autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida. E esse é um princípio de bênção. Se eu estiver me estendendo muito, o senhor me interrompa, tá bom, pastor? Mas eu entendo que esse seja um princípio de bênção, que se o obreiro tiver a capacidade de guardar, mas como um princípio verdadeiro, ele sempre vai ter sucesso no seu ministério. E por que digo de guardar como um princípio verdadeiro? Porque no ministério se aprende protocolo, se aprende praxe, né? Isso qualquer um pode aprender. A como receber o presidente quando chega na congregação, a passar a direção. Essa parte protocolar, essa parte do praxe, qualquer um pode aprender. Agora, o princípio da honra que você guarda, ainda que na ausência do seu presidente, esse é o caminho da bênção. Eu entendo que se você conseguir nunca esquecer que Deus constituiu uma autoridade para te abençoar, para impor as mãos sobre você e para te delegar uma autoridade, se esse for um princípio verdadeiro, o seu ministério terá sucesso. Aqueles que me ouvem aí, que estão assistindo com a gente, eu entendo que este seja um princípio que, se guardado, o obreiro nunca vai ter insucesso no seu ministério. Não basta só o praxe, não basta só o protocolo. Você deve honrar sua liderança na ausência, quando ele não está presente. E isso deve ser um princípio. Ou seja, o sujeito guarda isso para ele e ele vive isso. Fatalmente ele será abençoado no ministério. O senhor Queridos concorda? internautas, nós estamos recebendo o nosso amigo, convidado de honra, pastor Esdras Ribeiro, que é o pastor da congregação ADSM, quarto centenário, Rua Ouro Verde de Minas. Qual é o número aí, pastor, da igreja? Número 1615, 1615. E os dias de cultos e horários? Terça-feira, às 19h30, inclusive atualmente é transmitido o culto, né, devido à situação que nós estamos, terça-feira às 19h30, quinta-feira às 19h30 e nos domingos às 18 horas. A doutrina é na terça. Doutrina na terça. 15 É, e 16, eu falei 16, 15, é 15 e 16 o número, pastor. Fui corrigido pela minha 1516, Rua esposa. Ouro Verde de Minas, quarto centenário. Para quem não conhece, fica na zona leste de São Paulo, capital, Ministério de Madureira, Campo Eclesiástico de São Mateus. O presidente é o reverendo doutor Deiró de Andrade. Isso mesmo. Para quem entrou agora, não fique preocupado. Perdi o início da live. Eu vou deixar a live gravada no Instagram, para depois você assistir no momento oportuno, quando desejar. E também, pastor Esdras, eu vou te mandar o link da gravação da live para o senhor Perfeito. compartilhar à vontade nas suas redes sociais, ok? Perfeito, pastor. Acabou de entrar aqui Line Bembe. É a missionária Aline, esposa do pastor Tiago Prado. Missionária, bem-vinda. Também entrou quem mais? Teve mais gente que entrou aqui. Deixa eu ver Ó, aqui. Eliezer, nosso irmão Eliezer Silva, Renata Silas Brandão, Silva. Renata 19 Silva também entrou. Renata, verdade, Cleverson, pastor Renato O pastor Lopes. Cleverson aqui, ele é meu amigo lá de Mandaguaçu. Que Mandaguaçu é no bênção. norte do Paraná. Oh, que bênção, pastor. Ele vai fazer uma live comigo em agosto. Olha só, ele trabalha com departamento infantil. Que maravilha.
Geralmente a gente vê as irmãs trabalhando. Ele tem um lindo trabalho com crianças. Bênção. Deus o abençoe muito. Ah, sua esposa mandou uma mensagem aqui. Deixa eu ler aqui. Tô puxando aqui. Se o senhor achar aí, pode ler para mim aí. Ó. Ô Cadu, Deus te abençoe. O Cadu tá falando aqui, ó. Inclusive, terça-feira, culto de doutrina é o melhor culto. Glória a Deus. Eu também acho. O culto que eu mais gosto é o de terça-feira. Deus abençoe, Cadu. Tô tentando puxar a mensagem da sua esposa aqui. Você achou aí? Não, não, não achei não, pastor. Depois a gente acha, então. Sim. Vamos seguir. Bem, amanhã eu vou receber aqui o presbítero Alex Machado, que congregou no centenário, quando o pai dele era o pastor aí, o Alex, filho do Maurício Machado. Pastor Maurício, homem Às de 5 Deus. da tarde, vou receber ele aqui para falar sobre missões na França. A live vai ser 5 da tarde por causa do fuso horário da França. Sim, sim. E sexta eu vou receber aqui o pastor Heber Silvestre da Almadesma. Olha quem Pastor entrou, Walker. Walker! Deus Não é abençoe o departamento pastor de varões, Walker. não. Departamento de homens. E homens. Deus abençoe a irmã Pastor Jaqueline. Walker. Pastor Walker, eu preciso do contato dele, viu, pastor Esdras? Me manda o contato dele que eu vou mandar um convite pro pastor Walker para ver se ele faz uma live comigo para a gente falar sobre o departamento masculino. Olha que Porque maravilha. antigamente era só círculo de oração e mocidade. Mas agora Deus Verdade. está levantando os homens. Outra É, coisa, eu vou pedir uma gentileza para os internautas. No rodapé do Instagram tem um aviãozinho. Se vocês clicarem no aviãozinho, vocês vão mandar um direct para sua relação de amigos, convidando eles para participar da live. verdade. Então, se vocês desejarem convidar os amigos agora para participar da live com o pastor Esdras, clica no aviãozinho, manda o direct para sua rede de amigos e convida eles. Pastor Esdras, é o seguinte, o senhor falou umas coisas fortes aí. Vamos lá. A gente pode aprender a relação protocolar, a praxis, como é que recebe o presidente, mas na ausência do presidente, a gente tem que ter o princípio da honra. E esse princípio da honra, eu vejo na vida do Davi, quando ele teve a chance de matar o Saul, mas ele respeitou a unção que estava no Saul, e o Saul estava com a vida desmantelada. Exato. Mas é o seguinte, pastor Esdras, tem dirigente de congregação que não tem juízo na cabeça. Tem uns dirigentes aí que o parafuso está solto. Por quê? Porque é o seguinte, ó. O pastor dá, D de dado e A de amor. O pastor da igreja é o presidente. Sim. Lá na congregação, o pastor da igreja é o presidente. E o dirigente da congregação é o pastor N de navio, Há uma diferença entre o da e o na. Exato. A diferença é porque lá no estatuto reza que o líder maior, o presidente, que responde pela personalidade jurídica da igreja, é o pastor presidente, que foi Perfeito. colocado pela convenção. Mas muitos dirigentes de congregações, eles vão pegando asa e vão querendo fazer o voo solo. E se eles não forem vacinados com a vacina da lealdade, eles podem trazer desconfortos nessa relação dirigente de congregação com o pastor presidente. Isso significa que abre-se uma brecha para atos de rebelião, divisão e coisas semelhantes. Pastor Esdras, que conselho que o senhor daria para nós para que os dirigentes não fossem picados pelo vírus da deslealdade? Ou seja, fale para nós sobre a importância do dirigente da congregação, na congregação, ter a mesma visão do seu pastor presidente. Ou seja, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como que o dirigente da congregação ele vai andar junto com o seu pastor presidente se ele não concorda com as determinações que vêm da igreja sede?
Muito bem colocado, pastor. Na verdade, essa própria a carta que eu tô com ela aberta aqui, que eu citei já Só, dois só um textos. minuto, só um minuto, só um minuto. Há uma vez eu escrevi, eu tenho que cortar as asas. Pastor, eu acho que tudo esse texto que nós citamos aqui, da primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 14, ele abre um leque muito grande, né? E aí que entra a maturidade do obreiro, e o senhor fez uma citação muito interessante de Davi, porque nós vivemos uma geração, pastor, que tem dificuldade de honra, tem dificuldade de honrar, né? Concordo. A honra é um princípio abençoador para aquele que exerce. Mais do que para aquele que é honrado, quem tem o conceito de honrar a sua liderança, esse vai ser abençoado. E Amém. eu tenho um pensamento, pastor, quando João escreve a epístola, vamos dar uma olhadinha lá, a primeira epístola de João, ele diz uma coisa muito interessante, que é um texto que todos nós conhecemos, mas nós nem sempre utilizamos nesse raciocínio que eu vou trazer aqui. Primeira carta de João, capítulo 4, versos 20 e 21. Texto conhecido de todos. O texto diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Aí alguém pode pensar, pastor, mas não tem nada a ver com honra, com obediência, porque o texto está falando de amor. Se nós olharmos lá para a carta em que Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que o amor é o caminho excelente. É isso mesmo, professor? O caminho que ele considera o caminho mais excelente é o caminho do amor. Então, o amor é uma base de todos os níveis de relação. Então, tomando isso como ponto de partida, se ele aqui está dizendo que é impossível alguém dizer que ama a Deus se não consegue exercitar esse amor com alguém que ele vê, que ele toca, que ele convive, João está dizendo que esse cidadão é mentiroso quando diz que ama a Deus. Porque se ele não consegue amar alguém que ele vê, que ele convive, é impossível que ele ame a Deus. Então, aqui ele está falando só de amor. Amor sendo a base do caminho mais excelente, todas as outras atribuições estão baseadas no amor, inclusive a obediência. Sim ou não, pastor? Concordo em número, gênero e grau. Ou seja, a Isso. obediência é em amor. Aliás, o meu pastor, o nosso pastor presidente, ele nos ensina algo que eu sou encantado. Ele fala sobre a lei perfeita da liberdade. E nós vivemos isso aqui em São Mateus. O pastor nos ensina que a verdadeira fidelidade, a verdadeira lealdade se conhece na liberdade. Então, tendo isso também para acrescentar o nosso pensamento, a gente vai observar que, se João está dizendo que é impossível você amar, exercitar amor a um Deus que nós não vemos, nós só cremos por fé, se eu não consigo exercitar o amor com alguém que eu vejo todo dia. Da mesma maneira, pastor, como um obreiro pode dizer que obedece a Deus se ele tem dificuldade de exercitar a obediência à sua liderança humana que ele vê? Então, eu consigo, se eu estiver fazendo alguma, o senhor é o mestre aqui, se eu estiver fazendo alguma heresia ou forçando o texto, o senhor me corrija, mas eu entendo que o conceito que João está usando para o amor, ele está amplamente ligado à obediência. Então, serve também para um obreiro, ou seja, se o obreiro é insubmisso ao seu pastor, se o obreiro é desobediente à sua liderança do pastor presidente, fatalmente esse obreiro não é obediente a Deus. Porque não há nível de relacionamento do homem para com Deus que não seja equiparado com o relacionamento entre nós aqui. Então,
eu entendo que este princípio é importantíssimo, que o obreiro aprenda a obediência. Há uma coisa muito importante que é a visão. O que eu entendo, pastor, dentro disso que o senhor colocou muito bem, o pastor da igreja e o pastor na igreja. Esse Timóteo que está recebendo as orientações de Paulo, Paulo está dizendo para ele exatamente o que ele tem que pregar. Paulo está constituído como pastor ali e deixou ele lá para cuidar dos irmãos. Olha o que ele vai dizer lá no capítulo 1, verso 1. Né? Ele vai dizer, no verso 3, aliás, perdão. Ele vai dizer assim: como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Então ele está dizendo qual que é a missão dele lá. Então, o obreiro que está submisso ao seu pastor presidente, ao seu líder, ele deve exercer o seu ministério lá, entendendo que Deus não é máquina de xerox, então Deus não cria cópias. Então, os ministros têm a sua individualidade, Deus chama a cada um. Só que o obreiro fiel, o obreiro leal, ele segue a linha, a visão do seu pastor presidente. Ele não precisa ser uma cópia do seu pastor. Ele não precisa imitar os traços do seu pastor. Aliás, alguns fazem isso e demonstram que Deus não chamou. Né? Porque Deus não chamou ninguém para estar copiando um ao outro. Mas ele é submisso a uma visão, né? a um conceito, a uma linha de visão. Então, eu creio que esse caminho da fidelidade produz bênção para a igreja. A congregação sofre, pastor, quando o dirigente é desleal e é infiel ao seu presidente. Sempre, as vítimas sempre vão ser também as ovelhas do rebanho, se o pastor for infiel. Então, eu creio que eu tenha respondido a pergunta do senhor nesse sentido. Eu entendo que a obediência, ela é fundamental. E um obreiro que não consegue guardar essa obediência, essa fidelidade, o ministério dele está fadado ao fracasso. E quando o Senhor diz de alguns que imitam, né? Porque Deus não faz cópias, Deus não faz xerox, Deus só trabalha com os originais de fábrica, esses que imitam caem no ridículo, Verdade. porque imitam o tom de voz. Se o líder faz assim com a mão, ele também quer fazer assim com a mão. E aí perde a sua originalidade, a sua identidade própria. Verdade. Mas a visão, o Senhor disse muito bem, e com base bíblica. Deus dá a visão para o líder maior. E o líder maior, ele vai transmitir aos seus líderes que vão estar comandando o rebanho. Queridos irmãos, estou recebendo aqui o nosso pastor e amigo, pastor Esdras Ribeiro, para falar de um tema muito importante. Como que é a relação ministerial entre um dirigente de congregação e o seu pastor presidente? Para quem chegou agora, fique tranquilo que a live está sendo gravada e vou deixá-la depois na sua inteireza aqui no Instagram. E vou mandar para o senhor também, pastor Esdras, o link da Perfeito, gravação. pastor. Recuperei Pastor, um recado da sua esposa. Ela falou assim, ó. Lembra que eu falei da profecia? Tô profetizando os 4 filhos aí. Recuperei a mensagem. Ela escreveu assim: só se a próxima gestação vier gêmeos, pastor. Aí botou um emotion com umas lágrimas, escreveu oremos, pôs o emotion da mãozinha e a mamadeira. meu Deus, oremos, ore por nós, Irmãos, irmãos. irmãos, ninguém vai embora da live, porque tá faltando 10 minutos para acabar a live. Passou rápido, né? Pastor, vamos falar mais uma coisinha aqui? Vamos. Lembrando os irmãos que o Samuel é só no final, então tem que ficar até o final para ver o O Samuel. Samuel, seu filho, para quem não sabe, vai aparecer no Isso. final, mesmo que estiver dormindo. A gente está segurando a audiência. O Samuel é a ferramenta de segurar a audiência. Pastor, eu me lembro de um texto aqui agora,
Esse texto ele não pode ser tido como uma base doutrinária porque a citação que eu vou fazer dele é num sentido alegórico, mas eu entendo que ele tem muita coisa para nos ensinar nisso que o senhor está falando aí. Essa falta de conhecimento da visão do seu líder, a falta de alinhamento da visão do liderado com o seu líder, produz uma coisa que eu quero chamar de veneno na panela. E aí a gente vai lembrar do que está escrito no segundo livro de Reis, capítulo 4. Se os irmãos tiverem com a Bíblia aí, é uma história muito conhecida, né? O profeta Eliseu está em Gilgal, tem fome na terra. Aí eu preciso ler o texto para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Versículo 38. Diz assim: havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. Então vamos lá. Está o profeta Eliseu, os filhos dos profetas estão em torno dele, sentados com ele, ou seja, estão ali para aprender o ofício, para serem guiados, conduzidos, ensinados. Eliseu era mais ou menos como o pastor Éder, assim, um formador de obreiros, alguém que forma pessoas para o ministério. Esses moços estão sentados diante dele. Olha que coisa interessante como diz o texto. Preste atenção no que Eliseu disse, ó. E disse ao seu moço. Então Eliseu disse ao seu moço. Ele deu uma missão para o moço. E ele disse: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, a orientação do profeta foi para o seu moço. O texto está singular, então isso aponta que ele chamou alguém específico e disse: vai lá e prepara. O verso 39 diz assim: então um saiu ao campo para apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela com a sua capa cheia de coloquíntidas e veio e as cortou na panela porque as não conheciam. A história os irmãos conhecem que havia morte na panela, veneno na panela. E olhando para esses dois versos aqui, claro que isso é alegórico, mas eu entendo que o que gerou veneno na panela, pastor William, foi alguém que foi fazer algo fora da orientação do seu líder. Ou seja, Eliseu deu a direção para o seu moço. O verso 39 diz que um saiu ao campo, ou seja, ele pegou o embalo. Já que ele ali está indo fazer, eu vou fazer também, eu vou pegar, e acabou colocando um monte de veneno na panela. É o que a gente vê hoje, pastor. Muita congregação que sofre, muita igreja desestruturada, né? Por causa de maus obreiros que não se submetem à orientação do seu líder. E esse texto me fala também de uma geração de gente que sai a fazer sem ter um orientador. Muita gente começando as coisas, tratando as coisas de Deus como se fosse, eu já aprendi alguns versículos, eu já sei pregar, já sei mexer com a turma, eu vou lá, vou abrir ali, vou fazer ali, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de uma autoridade sobre mim. E o que isso acontece? O que isso gera? Muito veneno na panela. E isso fere pessoas, isso gera pessoas doentes, pessoas enfermas espiritualmente. Então, eu vejo nesse texto, pastor, que é um perigo um homem andar sem a supervisão, sem a aquiescência, sem a coordenação de alguém constituído por Deus para fazer isso. Nossa geração tem sofrido muita coisa, a gente vê muita aberração no meio da igreja, a gente vê muito veneno na panela da igreja,
por causa de pessoas que não se sujeitam às autoridades, que não se sujeitam a serem instruídos e conduzidos. Eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque eu sempre fui sujeito aos meus pastores. Alguém pode ver um pastor jovem assim e pensar, mas veio de onde? Mas Deus me deu o privilégio de poder sempre estar perto de grandes homens de Deus para obedecer e para estar sujeito a eles como um princípio de bênção. Então, eu entendo que a nossa geração precisa ter cuidado com isso, de homens que saem por aí jogando veneno na panela porque não conhecem a orientação do líder. E para conhecer a orientação, tem que estar no culto de doutrina da sede. Para não pegar essa parra brava, tem que estar na reunião de obreiro até o pastor da bênção apostólica e não Verdade. ficar evangelizando lá na cantina, né? Ou Que tem fala uma turma que Deus. fica. Uns dirigentes de congregação que fica. O pastor Esdras, isso não é um problema só em São Paulo. Isso é no Paraná, é em Santa Catarina, é no Rio Grande do Sul, é no Rio de Janeiro. Eu tenho andado muito por esse Brasil e eu tenho conversado com os pastores presidentes. Esse problema existe. Então, para conhecer as orientações do líder maior, tem que estar perto dele. Deus te usou de uma forma tremenda. É o seguinte, o Instagram está me avisando que faltam 3 minutos e meio para encerrar. Misericórdia. 3 minutos e meio. E se eu não encerro, ele corta a imagem e a gente desaparece. Meu Deus. Faz as considerações finais em 2 minutos e mostra o Samuel, ainda que ele esteja dormindo. E olha, o meu agradecimento a Deus pela sua vida. Um forte abraço, um beijo no seu coração. Os meus cumprimentos à sua esposa, ao seu filhinho, à Igreja ADSM, o Campo de São Mateus, na pessoa do nosso reverendo Herói Andrade, e a linda congregação do Quarto Centenário. Minha gratidão a Deus. Meu muito obrigado, não tenho palavras. Você tem 2 minutos e meio, encerra aí no pique. Pastor, eu que agradeço, uma honra, um privilégio. Tem alguém dizendo aí, pastor, abre outra live. Fala para essa pessoa, quem que escreveu aqui, abre uma outra live? Deixa eu ver, nosso irmão Jefferson Alves Santos. Então, em cima do que o Jefferson falou, o senhor topa futuramente a gente marcar uma outra? Com certeza, pastor. Não deu tempo de falar nada, meu Deus. O que é bom dura pouco. É que Dura o senhor pouco. tem muito café no bule e a gente vai só bebendo café. Pastor, a minha esposa está assistindo no outro cômodo, então eu estou avisando ela, para ela vir trazer o Samuel aqui. Ó, o irmão Aleandro tá dizendo aí que o senhor foi professor de teologia dele. Irmão Aleandro, serve a Deus Abraços, conosco no Aleandro. Deus centenário. abençoe. Grande servo de Deus, muito abençoado. Samuel tá aqui. Pastor, antes do Samuel, quero agradecer o senhor, agradecer a oportunidade de poder desfrutar esse momento com o senhor. E fica registrado aqui a minha queixa ao Instagram, porque 1 hora não dá pra gente falar nada. A Bíblia é muito vasta, 1 hora é pouco. Mas eu topo, pastor. E, aliás, topo e quero muito que a gente faça em breve. E a gente continue ou nesse tema ou em outro tema. Nós vamos retomar sim. Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe o senhor, pastor. Quero te honrar. O senhor é uma das referências para a minha vida. Alguém que na sua boca Deus sempre trouxe palavras proféticas tremendas para a minha vida, para a minha história. Então eu quero te honrar. Que Deus te abençoe. E a gente vai fazer outra assim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, que a minha vida, que o meu singelo, simples exemplo, possa servir de bênção para muitos jovens obreiros. A obediência é o caminho da bênção. Então, ser obediente, nunca ninguém perdeu por isso. Tá bom? Traz o Samuel aqui, amor. Pastor, não é porque é meu filho, não. Mas valeu a pena quem esperou até agora, porque o cabo é bonito, pastor. Dá uma olhada nesse homem. Eita! Samuel, Agora a ele tá, audiência explode, o pastor. Samuel tá olhando para cima. Manda ele olhar para a câmera. Ele já entende já ou não? Tá fazendo 2 meses hoje, pastor. Ô, glória! Deus abençoe. Ó, Samuel. Ó pro Samuel, ó. Que bênção, Samuel. Pastor. Olhou, agora ele olhou. Olhou agora. Ó. E vai ser profeta, pastor.
Eu Eu só devolvi ele quero. para Deus, eu devolvi ele para o Senhor dentro da sala de parto. Já Ó, devolvi para Deus. Então vai ser um grande homem de Deus, em nome de Jesus. o Instagram tá me avisando que faltam 5 segundos. Deus Meu abençoe Deus, a todos. A show imagem de vai bola. desaparecer. Deus abençoe,